Fala, Itavuano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Estamos de volta aqui para nossas aulas de quarentena, beleza? E o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a ocupação humana cultural na Ásia, Oceania e Europa. Então, eu dividi esse assunto aí em três etapas, certo? Na aula de hoje, nós vamos tratar somente sobre a Ásia, nas próximas sobre a Oceania e sobre a Europa, né? Assim como nós estávamos seguindo o sentido nas outras aulas anteriores. Então, você pode acompanhar esse assunto aí no seu livro, tá? E aí, e depois para a gente estar tirando todas as dúvidas. Bem, vamos falar da Ásia primeiro, né? A Ásia ela é o continente mais populoso do mundo, né? Coisa que nós já falamos em sala, com destaque para alguns países, como a China, a Índia, a Indonésia, o Paquistão, Bangladesh, a Rússia asiática e o Japão. Apesar de contar com mais da metade da população mundial, o continente também possui áreas de vazios demográficos, né? Como nós falamos aí quando estamos tratando sobre a China, né? Como deserto e montanhas de clima polar e subpolar. Então, nem todo espaço, né, é habitado. Nós temos os desertos, as áreas de montanhas, as áreas mais frias, elas não têm uma quantidade populacional assim totalmente acentuada, ela não é totalmente urbanizada, né, por conta dessas condições aí naturais e físicas que o ambiente ele possui. Nas áreas mais povoadas, a densidade demográfica ela passa de 800 habitantes por quilômetro quadrado. E nas regiões menos povoadas, né, nessas regiões de desertos e montanhas que eu falei para você, a densidade ela está abaixo de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, olha só a diferença entre uma região povoada e uma região que ela não é tão povoada assim por conta de suas condições naturais e físicas. No total, a população absoluta, né, a população completa do continente, a população total, ela é de 4,436 bilhões de habitantes, né? Então, é gente a beça que reside aí no continente asiático, né, galera? Mais da metade da população de todo o planeta. Esse crescimento demográfico, né, crescimento populacional, quando a gente fala de crescimento demográfico, quer dizer, tem sido tratado pelas autoridades dos países mais importantes da Ásia, né, como política pública de grande prioridade, né? Então a população ela é a principal preocupação aí dos países aí, dos maiores países da Ásia, né? No entanto, a taxa de natalidade ela ainda é bem grande em países pobres, principalmente países pobres e subdesenvolvidos, como Bangladesh, Paquistão e Afeganistão. A Índia, né, que é um país emergente que está entre as 7 maiores economias do mundo, ela também sofre com essa taxa alta de natalidade, né? Por exemplo, em média, 2,4 filhos por mulher em idade fértil, né? É a taxa de crescimento populacional da Índia aí. Essa taxa de crescimento ela resulta em 15,6 milhões de crianças anualmente. Você imagina só, né? Nascer todo ano no país 15,6 milhões, né? É muita gente, cara, que em geral nascem em lugares com sérios problemas sociais. Então, geralmente essa alta taxa, né, está localizada onde? Nas periferias, em lugares pobres, em países subdesenvolvidos, né? Então, ele acaba por gerar muitos problemas sociais, né? Como que, como a pobreza, então mais pessoas na pobreza, com a miséria, pois não são feitos investimentos como educação e saúde. Então, acaba por gerar muito mais gente aí nessas condições de vidas aí subhumanas que as pessoas têm em algumas partes aí da Ásia. A população da Ásia ela é de maioria rural, mas o crescimento urbano ele tem tomado proporções assustadoras em países como a Índia, o Japão e a China. Então, principalmente nesses três países aí, a população é muito mais urbanizada, né? No restante, na maior parte, certo? A população ela é de maioria da zona rural aí. O êxodo rural ele tem sido o principal fator migratório, mas também os movimentos de refugiados das guerras também têm contribuído para o afluxo de pessoas para países ao sul e ao oeste, que já são regiões bastante urbanizadas aí do continente asiático. Beleza? Então, pessoal, como tem muita gente na Ásia, certo? Mais da metade da população mundial está localizada ali naquele continente, então logo a gente pode relacionar, né? A gente pode entender que nós temos muitos povos, né? Uma diversidade étnica muito grande, né? Então vamos tentar ver um pouco disso aí.
Os tipos humanos na Ásia, eles são muito diversos, né? Vários tipos humanos e dividem-se em centenas de grupos como resultado das miscigenações ao longo da história do continente. Por exemplo, aqui nós temos o caucasiano, né? Que é aquele de pele branca, né? Dito de pele branca. Nós temos o mongólico, que é o de pele amarelada. E nós temos o melanoide e o negroide, né? Que é de pele escura. A população negroide ela é minoria na Ásia e fica diluída com outros tipos humanos no Sudeste Asiático e ao sul da Índia. Beleza? Na parte central e oriental da Ásia predomina a etnia mongólica. Os caucasianos, né, de pele branca, eles predominam o Oriente Médio, Ásia, Centro-Leste e Ásia Meridional. Quanto à religião, galera, olha só, no aspecto religioso nós encontramos uma grande diversidade de crenças no continente, né? Mas podemos considerar o budismo como a religião de maior influência no Extremo Oriente, o cristianismo da Igreja Católica Ortodoxa lá na Rússia, o hinduísmo na Índia, o islamismo no Oriente Médio e centro da Ásia e o judaísmo em Israel. Mas aí, se a gente for caracterizar de forma gerais, podemos dizer que o budismo é a religião que predomina no continente asiático. Variações linguísticas, né? Então, se a gente tem muita gente, muitos povos, muitos grupos, muita diversidade étnica ali, então a gente vai encontrar muitas variações linguísticas, certo, nesse continente. Olha só, devido à diversidade de etnias e povos existentes lá no continente asiático, nós podemos encontrar diversos tipos linguísticos em apenas um continente. Eu trouxe alguns exemplos desses tipos linguísticos para você acompanhar aqui comigo, mas aí você pode encontrar mais desses tipos lá no seu livro aí, se você tiver alguma dúvida, você pode estar deixando aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Aqui eu trouxe línguas indo-arianas, olha só. Essa língua, ela é falada em todo o sudoeste asiático, em países como Irã, Afeganistão, Turquia e Tajiquistão. Trouxe também as línguas dravídicas, né? Línguas dravídicas. Na Índia, predominam os povos melano-indianos, com cerca de 25% da população indiana falantes da língua dravídica. Então, essa língua aí ela é mais conhecida lá na Índia. Posteriormente, nós temos a língua austroasiática, né, que pertence aos grupos Munda, como a língua Khmer, que é a língua oficial do Camboja, né, e o vietnamita, né, que é a língua oficial lá do Vietnã. As línguas eslavas também, né, que pertencem a famílias indo-europeias, sendo as línguas maternas aonde? Na Rússia, Cazaquistão e Quirguistão. E falada em outros países por influência dos russos, né, na parte da Rússia asiática, durante a existência da União Soviética, né, como Azerbaijão, Uzbequistão e Turcomenistão. As línguas indo-europeias. O inglês, né, é falado nas Filipinas, na Índia também, no Paquistão e Singapura, e tendo estados como a língua oficial, né? O inglês ele domina aí praticamente boa parte do mundo, né, galera, como língua oficial. E aí eu trouxe uma curiosidade aí para você. Esse idioma, olha só, o idioma GEDEC, você pode encontrar também isso lá no seu livro. Com cerca de 280 usuários, ele foi descoberto por 2 linguistas suecos, 2 pesquisadores, né? Eles realizaram pesquisa na região do rio Pergal, em Sungai Ruan, na Malásia, onde encontraram uma das poucas tribos falantes do idioma GEDEC. Eu acho que é assim que se fala, GEDEC. Mesmo visitada e estudada outras vezes, até agora ninguém havia percebido o uso da linguagem, pois é totalmente desconhecido e ainda não é documentado. Olha só, segundo os cientistas, infelizmente o destino de línguas com tão poucos falantes, né, como é o caso do idioma GEDEC, né, ele é desaparecer com o tempo, né? Ou seja, olha só, das mais de 6.000 línguas faladas no mundo inteiro, 40% corre o risco de desaparecer, né? Justamente por conta desse fator. As pessoas, os povos vão desaparecendo, vão morrendo, tranquilo, e aí acabam por perder, né, as pessoas que são falantes dessa língua aí, como é o caso da língua GEDEC. Beleza, galera? Olha só, eu trouxe outra aqui sobre os dravidianos, o povo negro da Índia. Vamos lá. Ao sul e ao sudeste da Índia, a população é fortemente marcada pela presença de pessoas de pele escura e cabelos lisos, e possuidoras de uma riqueza cultural ímpar. São os chamados dravidianos.
Esse povo ele habita a Índia há cerca de 2.000 anos e utilizava a agricultura como base de sua economia. Então, a gente pode dizer que eles foram os pioneiros ali na Índia, né, pessoal? Eles chegaram primeiro ali, cerca de 2.000 anos, né? Com a invasão dos arianos, o povo de origem indo-europeia, a cultura dos dravidianos, ela foi bastante influenciada, né? Levando aqui ao surgimento da cultura hindu, né? Então, a gente já entende que partiu daí a questão do hinduísmo, né? Que passou a dividir o quê? As pessoas por castas segundo a sua origem. Então, aquela historinha cultural que a gente vê lá na Índia, onde as pessoas elas ocupam castas, então veio aí dessa questão do surgimento da cultura hindu aí pelos dravidianos. Os dravidianos eles deram origem aos Sudras, a casta mais inferior na Índia, certo? Denominados são servos, né, que trabalham para os superiores, e era composto por todo tipo de trabalhador, como camponeses, operários e artesãos. Então, esses trabalhadores, né, eram chamados de Sudras nesse período histórico da Índia, e era a casta mais baixa, digamos assim, né? O sistema de casta ele é atualmente proibido pela Constituição indiana, mas a cultura persiste. Então, por mais que o governo, né, a Constituição venha a proibir, a criminalizar ainda essa questão de casta, mas aí a cultura indiana, né, a questão do hinduísmo, eles acabam por ainda praticarem, mesmo que de forma ilegal, né? Então vão de contra ao governo e à Constituição do país. Pessoal, então, para iniciar essa parte aí de ocupação humana aí na Ásia, era isso que eu queria trazer para vocês. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre ocupação humana e cultural no continente da Oceania. Beleza, pessoal? Fiquem em casa, se cuidem. Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários que a gente está disposto a tirar para você. Muito obrigado e até a próxima.